Muito bem, eu falo sempre com você que me assiste, que me acompanha, que é primordial à vida cristã a leitura singela, objetiva, cotidiana dos evangelhos. Não há nada melhor, tanto para o cristão antigo, eu posso dizer que sou de meia idade, graças ao bom Deus, estou completando neste ano 25 anos, um quarto de século de vida com Deus. Então, alguém com 25 como eu, com 30, com 40, com 50, eu conheço cristãos de 70 anos de conversão, 70 anos de batismo nas águas, ou quem esteja começando. São os seus primeiros dias, ou você vai ser batizado no próximo batismo. Espero que sim, que você que não é ainda esteja no próximo batismo aí na sua igreja, na sua denominação, na sua cidade, enfim. A leitura singela dos evangelhos, a leitura do que Cristo ensinou, do que Cristo falou, do que Cristo mostrou, do que Cristo fez, é muito importante para o crescimento espiritual. E assim, ele nos ensina a praticar aquilo que aprendemos. Não adianta também ter um conhecimento, tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, você fica assim, a boca aberta com o conhecimento que a pessoa tem. Mas ela não pratica o dízimo, pelo menos se ela praticasse o dízimo do que sabe, o consagrado dízimo ainda teria algum fruto, mas nem o dízimo do que a pessoa sabe, nem a 10ª parte do que ela aprendeu. E a profecia de Jesus se cumpriu, né? Como Pedro também menciona, aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aliás, o apóstolo Paulo declara assim, aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. E dentre os assuntos importantes que Jesus ensinou, a gente pode dizer que a nata deles, a essência deles, a gama deles, a síntese deles está no Sermão da Montanha. Se você ler Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos, capítulos 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. Todos os dias, se possível. Se você receber aquelas palavras no teu coração e as praticar, você será o homem, a mulher prudente que edificam suas vidas na rocha. Eu quero ler para nós um fragmento desse sermão a partir do capítulo 6. Vamos em Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 18. Porque aqui nós temos Jesus ensinando, Mateus 6, do 1 ao 18, o que eu digamos assim que são 3 ações pilares da vida cristã. Quem gosta de dar título às mensagens pode colocar 3 ações pilares da vida cristã, que são elas, já para você entender. A esmola, que não é a esmola como nós conhecemos, daquela que você encontra um pedinte na rua e pega 2 moedas e entrega para ele, não é essa esmola. A esmola no original, se você estudar um pouquinho no original, você vai entender que o sentido é socorro. Então, uma oferta você faz, que você dá. E nós vamos ver, tanto na sinagoga, na igreja, ou para uma pessoa, você está socorrendo uma pessoa. E aí o valor tem a ver com esse socorro. Vou explicar isso daqui a pouquinho com mais detalhe. Mas já fica assim, a oferta, a esmola, é um socorro. Então, eu dou um socorro à medida que a pessoa precisa. Uma pessoa que está se afogando, dependendo do tipo de afogamento, demanda-se um tipo de socorro. Por isso que a oferta, a esmola, o socorro, ela é proporcional à necessidade. Então, essa é a primeira ação ponderada por Jesus, depois a oração e, por fim, o jejum. A esmola está no versículo 2, a oração no versículo 5, ou a partir desses versículos, e o jejum a partir do versículo 16. Não se faz como se quer, nem oferta, vamos chamar assim, nem oração, nem jejum. O tipo, a maneira, o método, a fórmula, a forma está contida aqui.
Os princípios estão contidos aqui. E eu preciso observá-los. Por quê? Porque todas essas ações, pilares da vida cristã, guarde isso, ações, veja, são ações, tanto ofertar, como orar, como jejuar, são ações, são pilares. Todas essas ações, pilares da vida cristã, elas têm recompensas, elas têm pagamento, elas têm salário. Mas dependendo de como forem feitas, de como forem executadas, isso lhe será tirado. Então nós vamos observar. Todos aí com a Bíblia aberta, Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 1 ao 18, palavras de Jesus. Vou tentar dar 5 minutinhos para cada uma delas. Guardai-vos de fazer a vossa esmola, vossa oferta, o vosso socorro diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Veja que a oferta, a esmola primeira é na sinagoga, é na casa de Deus, é ajudar a obra de Deus, e nas ruas. Você ajuda pessoas na rua, você ajuda na igreja, ajuda nas ruas. Isso tem que ficar bem claro para nós. Para serem vistos pelos homens, ou para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, na sinagoga ou nas ruas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Veja, não dá tempo de estudar tudo, mas a gente percebe. Esmola, socorro, é algo que eu faço na sinagoga, na igreja, no templo, na casa de Deus, e algo que eu faço nas ruas. Alguém da minha casa, da minha família, um parente, um amigo, um desconhecido, dependendo da ocasião. O bom samaritano é o exemplo de alguém que ajudou um desconhecido, que ele encontrou na rua, ferido, machucado. Agora, sempre que eu faço isso, eu não posso ter como objetivo uma autoglorificação. Eu não posso ter como objetivo que as pessoas saibam. Por isso que a recomendação é sempre fazer as ofertas ocultas. Nunca conte para ninguém o valor das tuas ofertas. Você pode dar 1 milhão de ofertas. Você pode comprar uma casa para um pobre. Você viu um morador de rua, sentiu de Deus, se internurou por ele, comprou uma casa para ele, chamou ele e falou: olha aqui, ó, comprei essa casa, é tua. Nunca ninguém saiba disso. Porque no dia que você fizer algo para alguém, ou para Deus, ou para a causa de Deus, e você fizer disso uma apresentação, um show, e postar no YouTube, por exemplo, e fazer propaganda, trocar trombetas, ali você perdeu sua recompensa, o seu galardão. Ali você perdeu o que viria do céu. Pastor, o que vem do céu quando a gente dá esmolas? É só você ler Atos 10. Vem salvação. O anjo, quando se apresentou a Cornélio, disse: as tuas esmolas e as tuas orações subiram para a memória diante de Deus. E o resultado daquilo foi a salvação dele, com toda a família, com os parentes e os amigos íntimos. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram batizados nas águas. Por quê? Porque Cornélio nunca fez aquilo para aparecer. Aí o galardão que ele recebeu do alto. É claro que quem vai saber do que você fez são sempre 3 pessoas. Você, a pessoa que recebeu e o Pai que está nos céus. Vamos dizer que o Joel me ajude. Joel vê minha situação difícil, ele me procura e fale: pastor Fernando, eu vim lhe dar uma oferta, uma esmola, um socorro. Aqui está, tanto. Quem sabe daquele valor? Joel, porque me deu, eu porque recebi, e Deus porque viu.
porque tudo acontece perante a face de Deus. E nem eu devo contar que recebi a ajuda do Joel, nem Joel deve contar que ajudou o pastor Fernando. Essa é a regra. Aí você vai ter o galardão. E vou dizer para você, ore a Deus para ser um bom ofertante. Eu falei, já preguei muitas vezes aqui na nossa sede, as 4 ofertas que a gente tem que ter. A gente tem que ofertar a casa de Deus, a gente tem que ofertar a nossa família, ajudar a nossa família, a gente tem que ajudar os conhecidos, ofertar aos conhecidos e até aos desconhecidos, que foi o caso do bom samaritano. No dia que você alcança condições financeiras para ajudar a casa de Deus, para ajudar a sua família, para ajudar os conhecidos e para ajudar até os desconhecidos, aí está o selo da prosperidade na sua vida. Aí você pode dizer, financeiramente falando, eu sou uma pessoa próspera. Mas que ninguém saiba disso, senão você, as pessoas que você ajudar e o Pai que vê o que você está fazendo e te recompensará. A segunda ação pilar da vida cristã é a oração. E aí, Jesus usa 11 versículos, eu não vou conseguir ler, no verso 5 até o 15, no 5 está escrito, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. É claro que Jesus não está falando da oração do templo, que era a oração unânime, oração que os apóstolos reuniam a igreja para orar, quando veio o batismo com o Espírito Santo, a oração que a gente faz no culto, que é uma oração unânime. Ele está falando daquela oração de coisas que você fala somente com Deus. Sabe aquela pessoa que você vê na rua, na fila do banco, do mercado, da rodoviária, do aeroporto, e que ela está com um telefone celular falando de um assunto pessoal, mas ela fala tão alto que todo mundo ali ouve a conversa? Você fala, nossa, que inconveniente essa pessoa falando alto, às vezes falando até coisa errada ali. Não tem coisa que a gente fala só com Deus. A gente não tem que orar para aparecer para os homens, nós temos que orar para aparecer para Deus. Agora, quem ora, quem se compraz em se aprender, não, eu sou uma pessoa de oração, esses que se gabam muito, diz o texto que eles já receberam o galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Essa é a oração. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela tem comunhão com Deus, é igual comunhão de amizade. Hoje as pessoas, me perdoe se você é assim, aliás, não me perdoe não, porque eu não estou falando nada errado. Vai num jantar, posta foto. Vai num aniversário, posta foto. Vai no entretenimento. Mas aquilo não é para vocês? Eu saio com a minha família também. Eu almoço com a minha família, eu tomo sorvete com a minha família. Eu vou na praia com a minha família. Mas eu não posto nada, porque aquilo ali é a minha comunhão com a minha família. Confraternizo com a minha família. No último dia do ano, eu estive com toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, estávamos todos juntos. Que dia prazeroso, um dos dias mais felizes que eu tive no ano passado. Toda a minha família, cozinhei para eles, fiz pernil, fiz paleta de carneiro, conversamos, lembramos da infância, demos risada, choramos. Não tem uma foto, você não vai ver uma foto na internet. Sabe por quê? Porque eu fiz para eles. É o nosso momento. É a mesma coisa da oração. Oração é uma coisa para você e para Deus. Ninguém mais, ninguém mais. E você só tem recompensa do que você faz em oração, do que você fala em oração, quando você fala só para Deus. Senão não tem recompensa. Pastor, eu gosto de postar tudo na minha vida. Eu acho que você faz um mal. Eu acho até que você comete um pecado. Eu acho até que você se expõe demais. Mas é só um conselho do amigo do Paraná. E orando, para a gente terminar o tema da oração, não useis vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus não é tonto. Fale com Deus
Abra o coração, derrame tua alma e não precisa ficar repetindo a oração. Aí Jesus introduz a oração modelo, conhecido como oração do Pai Nosso. Não temos tempo de explanar, de ir mais além, mas oração é para Deus. Oferta, esmola, é para a casa de Deus, é para ajudar as pessoas também, mas ninguém deve saber, que a mão esquerda faz, a direita não sabe e vice-versa. E oração é só para Deus. Confissão de pecados é só para Deus. O que você está pedindo para a sua vida é só com Deus. E ponto final. Esse é um modelo. Veja, são palavras de Jesus, não são minhas palavras. Eu só estou aqui recitando as palavras de Jesus. E por fim, o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam. Ninguém saber que você jejua. Agora está uma moda, os pastores famosos, fica falando que jejuam 40, eu jejuei 40 dias, eu jejuei 50 dias, eu jejuei, vai morrer de tanto jejuar. Não é para ninguém saber, filho de Deus. Jejum você não conta para ninguém, a não ser o jejum que você chama todo mundo. Por exemplo, eu senti de Deus de fazer um jejum, igual o Josafá fez lá em 2 Crônicas 20, tem uma situação que envolve todo mundo. Quando envolve todo mundo, envolve a igreja. Por exemplo, se a gente começasse a ter uma perseguição política no Brasil, eu acho que já estamos tendo, aí nós convocaríamos todas as pessoas para um jejum. Vamos jejuar, porque é uma causa nacional, é uma causa da igreja, é um propósito da igreja. Aí jejua, e nos dias bíblicos, jejuavam até os animais. Ninguém comia, nem a vaca, nem o boi, nem o shih tzu, ninguém. Todo mundo jejuava e todo mundo sabia. E o propósito era um propósito comum, comunitário. Agora, quando é uma questão pessoal, por exemplo, eu como pastor, eu vou jejuar porque eu quero me consagrar, porque eu quero que Deus me use na libertação, na cura, porque eu quero que Deus dê uma direção para o meu ministério, ou eu quero jejuar para quebrar carne, eu quero jejuar para saber se eu devo tomar aquela decisão. Aí eu não falo para ninguém. Ninguém sabe que eu estou jejuando. Ninguém sabe. Eu posso estar jejuando aqui agora, você não vai saber. Por quê? Porque eu não faço jejum para aparecer a você. Eu faço jejum para Deus, mas sim a teu Pai. Pareça que jejue a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. 3 ações pilares da vida cristã: esmola, oferta, a igreja e as pessoas, nas sinagogas e nas ruas, a oração e o jejum. Eu falava com um amigo nessa madrugada. Os 3 concordam num. É interessante que parece o Pai e o Filho e o Espírito Santo. São diferentes. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, mas os 3 concordam num. A oferta, a oração e o jejum são 3 distintos, mas eles concordam num, igual o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você quer ver? Quem jejua está orando e ofertando, não é verdade? Porque quando eu jejuo, eu estou orando. O jejum é uma oração. E eu estou ofertando também. Quando eu jejuo, eu estou ofertando a Deus. Quando eu oro, eu oferto. E eu jejuo também. Porque o que é o jejum? É eu me abster de alimento. Mas quando eu oro, eu estou me abstendo de um tempo para Deus. Eu estou separando um tempo para Deus. E quando eu oferto? Eu também estou jejuando e orando, porque a oferta é uma oração também, e é um jejum também. Eu estou deixando de comer um pão para dar para o meu próximo. Quando eu dou uma oferta de R$100, eu comeria aqueles R$100, eu compraria uma camisa, por exemplo, mas eu senti de Deus de ofertar, eu deixo de ter uma coisa que eu compraria para mim, ou para minha família, e dou à igreja, ou dou a uma pessoa que precisa. Então, os 3 pilares da vida cristã, as ações pilares da vida cristã,
são como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São distintos, mas eles concordam num só. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, oferta, oração e jejum são um só. Porque quando você oferta, você jejua e ora. Quando você ora, você jejua e oferta. Quando você jejua, você ora e oferta. É maravilhosa a palavra. As palavras de Jesus, o grande sábio que alimenta os nossos corações nesta manhã e que Ele te abençoe nessa hora. Amém?